Oi, hoje eu vou dar uma pequena curiosidade para vocês que estão pintando folk art, que estão fazendo pintura decorativa, tá? Só para explicar, para poder ficar mais claro um pouquinho assim. Pintura decorativa abrange, vamos dizer, tem a pintura decorativa e a pintura clássica, né? A pintura decorativa abrange assim uma infinidade de técnicas de pintura. Nós temos, por exemplo, trabalhos em móveis, né? As pátinas, nós temos combinação de cores diferentes, de riscos, né? De texturas, né? De flores, de paisagens, assim, que a gente cria sem se preocupar com nada, né? Eu gosto muito da pintura decorativa, ela é livre, tu pode usar, vamos dizer, todos os tipos de pincéis, né? Tu imagina uma flor, desenha aquela flor do jeito que a gente, do jeito que quer. A gente imagina uma flor e cria uma maneira de fazer aquela flor, né? Então isso é muito bonito, porque quem já tem, por exemplo, umas pinceladas, inventa como pode fazer. Às vezes até com a pincelada não precisa ser perfeita, vai muito de jogo de cores, né? Vamos dizer, de usar os pincéis, né? A capacidade dos pincéis, o que eles nos permitem fazer com os pincéis. Isso é pintura decorativa livre, entra a criatividade. Agora, dentro dessa linha de pintura decorativa, nós temos as folk arts. A folk art já diz folk art, arte folclórica. Você sabe que tudo que é folclore, a música, coisa, por exemplo, do Nordeste, vamos ver aqui nós dentro do Brasil, tem um estilo de música. A música sertaneja tem um estilo de música sertaneja, né? E assim vários tipos de música. E dentro, então, da pintura decorativa, nós temos os folk arts. Os folk arts também marcam os países. Então, se distingue da pintura livre, ela tem regras para se obedecer. Então, as folk arts têm regras, porque ela vai identificar um país. Então, só sobre os pincéis primeiro. Cada folk art, quando começa a pintar, quando começa a estabelecer as normas para se pintar, ela escolhe um pincel, 2 pincéis, vamos supor assim, e trabalha aquelas regrinhas da pintura daquele país de certa maneira. As tintas, as cores também, né? E não precisa, vamos dizer, a folk art ser assim uma pintura perfeita, porque é a mesma coisa a gente fazer assim como a língua, quem escreve, né? Tem gente que tem a letra bonita e tem gente que tem a letra feia. Tem gente que escreve, vamos dizer, certo com a letra bonita e escreve errado com a letra bonita. Então, a folk art é a mesma coisa. Nós podemos pintar com as vírgulas perfeitas, com os traçados perfeitos, porque hoje nós temos pincéis bons, a tinta boa, nós temos os diluentes de tinta, né? Então fica perfeita aquela vírgula, aquele traçado. Mas isso tem que ser associado a escrever certo. Eu tenho que pintar certo. Então, assim, vamos pegar por país. A Alemanha, o folk art da Alemanha, usa o pincel redondo, que é o pincel principal. Depois tem o liner, né? Mas o pincel principal é o pincel redondo. Daí o redondo, vários tipos, tamanho de pincel. Agora, sempre na Alemanha, nós vamos pegar o pincel menor do que a gente acha que deve comprar, porque nós temos que pressionar o pincel e erguer, né? O nosso pincel precisa ter resiliência, nós precisamos apertar ele bem e erguer. Por que nós temos que apertar o pincel nessa coisa? Porque tem número certo de vírgulas para a gente colocar, por exemplo, no botão da flor. Se eu não apertar, vai sobrar espaço. Então, eu tenho que apertar e voltar. Então, o pincel tem que ter resiliência. Então, na Bauer, pincel redondo. Tá? Depois entra o liner, né? Que todos os outros também têm o liner. Vamos dizer, na Noruega, nós temos, dentro da Noruega, nós temos vários folk arts. Tá? A Alemanha tem um.
Tá? Tem um mais rústico, né? E a Bauer, tem um bem rústico e a Bauer. Mas na Noruega nós temos 14, 15 tipos de folk art. E ali cada um deles se distingue do outro por como pressionar o pincel, quais são as cores, né? E às vezes usa o pincel, eles usam o pincel redondo, determinados, outros usam o pincel língua de gato, aquele redondinho, tá? Então isso na Noruega. Vocês notem que são 14 ou 15 folk arts, recebem nomes diferentes, folk art, e usam pincel redondo e pincel língua de gato. Tá? Então, olha como já diferencia. Então, a flor já fica um pouquinho diferente também. Na Alemanha, a Bauer, quando eu usar 6 vírgulas dentro do botão, tá? Eu tenho que separar 3 com luz e 3 com sombra. Porque o alemão não usa, vamos dizer assim, números pares de vírgula. A Noruega aceita números pares. Então, quando eu fizer as 6 pinceladas dentro do miolo da flor, com a mesma cor, eu estou lá na Noruega. Eu não estou fazendo Bauer, tá? Eu já troquei de país. A Inglaterra. A Inglaterra, dentro da folk art da Inglaterra, também vai usar o pincel redondo, mas ela vai diferenciar da Bauer a posição das vírgulas. Nós vamos ver depois no relógio, vocês vão ver as posições das vírgulas, né? Então, muita coisa parecida, né? Que quem não tem um olhar mais crítico, mais observador, vai achar que a folk art da Inglaterra é Bauer. Não é, porque a pincelada deles é diferente e vão usar o pincel redondo também. Tá? É a arte na Humboldt, né? A Rússia ela vai usar o pincel redondo e não precisa ter a resiliência do nosso pincel. É um pincel bem mole. A Rússia e a Ucrânia usam um pincel bem macio, que nem aqueles pincéis amarradinhos, e entra a influência oriental, né? Vocês sabem que ali a China ali divide com eles uma costa ali da Rússia, um pedacinho, e é próximo, são vizinhos. Então, a influência do pincel, né, da China, ou então do Oriente, Japão e coisa ali, os asiáticos ali, o pincel é bem mole. Vocês olhem para eles fazerem aqueles ideogramas, aqueles trabalhos, as aquarelas, né, pintar os bambus, é tudo um pincel que carrega tinta com a ponta fininha e bem macio. E também é um pincel redondo, né? Só que a maneira de apertar deles é diferente, porque o pincel é diferente, tá? A Rússia ainda usa de vez em quando língua de gato. Ela usa ainda, de vez em quando, língua de gato. Para dar aula, por exemplo, se eles saem lá da Rússia, né, e vão para outro país, eles usam o pincel língua de gato, ou então o nosso, redondo, porque é muito difícil ter o pincel e eles poderem sair com o pincel. Então, daí troca de pincel, porque vão trocar com a da tinta também. A tinta deles é completamente diferente. Eles são, vamos dizer assim, mestres em usar espátula, em diluir a tinta. E a tinta deles é como se fosse assim uma aquarela, só que com bastante pigmento, de ótima qualidade, é bem macia, porque o pincel é bem macio. É quase igual um nanquim, gente. Tá? Quando eu fui fazer curso, o primeiro dia, eu achei que eu não ia conseguir fazer aula, porque era tão diferente a tinta, o pincel era tão diferente que parecia que não ia dar. Eu fiz o primeiro dia só tentando apertar o pincel, tá? Para saber como é que é, porque dali que eu tinha que partir. E quando não usam essa tinta, que é tipo, pode ser semelhante a uma aquarela, às vezes ela vem de bisnaga, a gente tem que diluir, por isso que eles usam muita espátula, eles usam a tinta a óleo. Então isso é bem interessante. A Ucrânia não aperta o pincel, tá? Se ela não apertar o pincel, nós para fazer a Rosa Moon, nós apertamos, né? A Rosa Mãe do Bauer. O Bauer é a referência para nós poder. A gente aperta o pincel. Se nós estiver na Ucrânia, nós não apertamos o pincel. O que vai acontecer no miolo da flor?
como eu não aperto, eu vou colocar mais vírgulas. Eu vou colocar 6, 7 vírgulas conforme, tá? Então a gente já distingue porque fica uma infinidade de vírgulas, porque eu não aperto o pincel. Eu puxo o pincel quase como ele está carregado. Os Estados Unidos é o país mais comerciante, o que quer vender mais tintas, o que quer vender mais pincéis e não tem muito, vamos dizer assim, ele se apropria de tudo um pouco para poder vender tudo, tá? Ele é muito negociante. Então ele usa o pincel redondo, o pincel chato, muito angular, ou língua de gato, e vamos dizer, e o pata de vaca, né? Porque eles usam muito aquele para punçar, para poder fazer, né? Porque se destaca a folk art, o folk art americano usa muito o punçado, por exemplo, vocês lembram, não sei se lembram, teve uma época que era ursinho, um monte, né? Então eles é que começaram a usar isso. Vamos ver a França e Itália, o folk art usa o pincel chato, né? Bastante o chato e bastante o língua de gato. Tá? Agora nós temos também lá os países vizinhos da Alemanha, né? Nós temos a Áustria. A Áustria também se distingue da Alemanha porque ela usa uma sombra ou uma luz. Agora se distingue essa sombra e essa luz é distinta, é bem diferente lá da Holanda, do Rindelopen. Também usa risquinhos, usa luz e sombra através de risquinhos, mas faz uma diferença porque a pintura da Áustria é Bauer, né? É igual, agora faz a diferença entre a Alemanha e a Áustria, ali para os vizinhos, ocupando um pouquinho de luz e sombra. Depois nós temos a Suíça, também ali do lado, também é parecido, só que ela troca bem as cores. A Suíça, ela carrega nas cores azul claro e branco, trabalha quase tudo com azul claro e branco, para identificar o país como para neve, né? Porque é como ela achou para poder se distinguir. Então, através do clima, ela incentiva, vamos dizer, valoriza o clima. Então, tudo é azulzinho, tudo é branquinho, tudo é clarinho. E as pinturas as mesmas. E coloca aqueles medalhões, né, no centro, como lá também quem utiliza muitos medalhões é a Inglaterra, só que ali ela coloca as colinas, os castelinhos. Então, é uma coisa muito interessante a gente estudar a evolução da folk art para a gente poder saber as diferenças, porque se nós ficarmos só num país, a gente vê, a internet nos possibilita, vamos dizer, que um pinta assim, outro e não diga, e a gente vai pegando um pouquinho de lá, um pouquinho de lá, e põe tudo como se fosse pintura alemã. E não é, elas identificam um país, cada pintura identifica um país. Então, isso vai nos distinguindo um folk art do outro, gente. Então, é muito, vamos dizer, importante nós saber isso aí, a gente seguir direitinho, tá? Aqui. Vamos supor aqui assim, ó, que eu tenha um relógio, tá? Os números, tá? Do relógio. Se eu pedisse para vocês como é que é a pincelada da Bauer, a pincelada da Bauer vai começar nas 12 horas e eu vou pressionar o pincel, vou usar a capacidade do pincel. Então, às vezes, se eu acho que o meu pincel é o número 4, que eu compro assim, não, ele tem que ser o número 3. Tá? Então, aí tem as diferenças nos importados, tem os números ímpares de pincel também, que nós aqui quase nós não temos, né? Então, a gente aperta o pincel, bem apertada a capacidade do pincel, para depois ir erguendo devagarinho e terminar no 6. Tá? Então, como o pincel tem essa resiliência, se eu domino o pincel, ele termina em 0 aqui. Mas antigamente não terminava, porque o pincel não tinha. Então, eu posso escrever certo sem terminar em 0. Mas eu tenho que apertar, tenho que pressionar. Porque dentro, por exemplo, se aqui fosse o botão, né, da rosinha, eu tenho que apertar o pincel, aperto bem o pincel e depois termino no 6. Aqui aperto bem, termino no 6. Daí venho aqui, aperto bem e tenho que fazer aquele C sempre, né? Eu vou fazer o C e vou pôr 5 vírgulas. Então, esse botão
é da folk art da Alemanha. Se eu estiver lá na Ucrânia, eu vou também usar 12 horas, tá? Vou fazer. Agora eu não vou apertar o pincel, porque se eu apertar bem o pincel, eu faço C. Se eu não apertar, eu coloco aqui, ele desce e não preenche aquela parte que eu... Então eu vou colocar aqui, vou colocar outro ali sem apertar e vou ter que colocar vírgulas, 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 vírgulas para poder encher. Então, dificilmente eu vou encher um círculo com 5 vírgulas. Eu vou ter que usar mais. Tá? Então não tem na Ucrânia 5. Tá? É mais. A Bauer é 5. Tá? Então, assim, isso aí é importante. Se eu for lá na França e Itália, como eu uso o pincel, vamos dizer, o língua de gato, ele já sai larguinho. Daí eu só viro o pincel e faço a vírgula. Mas daí é a técnica deles, né? Daí é da característica França e Itália. Se eu usar o pincel chato, que nem também na França e Itália, ou então nos Estados Unidos, ele já é largo. Eu só, por exemplo, faço a margarida no pincel, vamos ver, americano, né? No folk art americano, eu só viro o pincel. Eu uso chato, viro, fica a pétala da margarida perfeita, né? Ela se ajeita. Então é isso que é importante a gente cuidar, é o uso do pincel e como firmar o pincel na superfície. Tá? Se eu chegar na Inglaterra, o meu movimento do pincel não é mais nesse sentido, tá? Assim, tá? Já é das 11 horas a 1 hora, ou vice-versa. Olha a diferença da colocação da vírgula principal, tá? Eu tenho que pressionar aqui, às 11 horas, pressiono o pincel redondo e vou até 1 hora. E eu conservo o alemão, da Alemanha e nos outros países, quando a gente aperta, a gente vai diminuindo, 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 né? Aperta, diminui, 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 devagarinho. Inglaterra. Aperto o pincel e venho apertado, 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 apertado e diminuo só no final. Então isso é muito importante saber os folk art, sendo que conforme o país, a gente, em vez de começar no 12, eu vou começar aqui, eu vou começar na parte de baixo e vou erguer o pincel, né? E vou terminar ele diferente. Então, eu começo pelo caule, vamos dizer, coladinho no caule, bem fininho e abro. Então, o sentido é o contrário. Então, isso são as folk arts, gente, tá? É difícil de a gente encontrar, vamos dizer assim, que explique direitinho, que a gente possa associar e ter um paralelo de tudo. Esse paralelo, tá explicando, eu pretendo, vamos dizer assim, durante o curso História das Folk Arts e Pintura Decorativa, eu pretendo abranger e no final nós poder fazer o relógio de cada folk art. Tá? O curso, vamos dizer, História das Folk Arts esteve meio parado, porque eu tinha professoras de fora, lá da Rússia e da Ucrânia, que agora não pode mandar mais, foi até cancelado, tá lá as aulas sem abrir, mas depois a gente vai ver se volta. E eu vou continuar explicando, né, e dando mais aulas, repetindo o que elas iam dar de maneira mais simples, lógico, não com a capacidade delas, né, gente, mas que vocês possam, vamos dizer, entender, né, compreender essas pinceladas e a importância das cores, de fundo, das vírgulas, porque, vamos dizer assim, é folk art. Quando for pintura decorativa, eu faço como eu quero. E eu vou dar lá pintura decorativa também, que daí as pessoas, sabendo mais, vão criar, vão misturar, vão buscar outros pincéis, vão usar, vão fazer, e fica muito bonito o trabalho. Então, até lá, gente!